Imagine entrar numa galeria em Paris no início do século XIX. De um lado, pinturas que parecem fotografias. Cada detalhe, cada luz, cada rosto age como um espelho da realidade. Do outro lado, pinceladas rápidas, cores vibrantes, paisagens que parecem inacabadas. Hoje, nós olhamos para ambos com admiração, mas na época que foram feitas, eram tidas como inimigas mortais. Mas essa guerra não foi tida somente pela estética. Ela mudou para sempre a forma como nós enxergamos o mundo. Saudações, artistas! Hoje nós vamos descobrir quem realmente revolucionou a história. Foi o realismo ou teria sido o impressionismo? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, papel e caneta na mão, vamos para o vídeo. Capítulo 1. O tabu da realidade. Durante séculos a regra era clara. A missão do artista era idealizar, pintando reis, deuses ou cenas mitológicas perfeitas. Foi então que surgiu o realismo, e ele chegou chutando a porta. Os realistas então disseram: basta de fantasias, vamos pintar a realidade. E a realidade não estava nos palácios. Ela estava nos campos, nas fábricas, nas unhas sujas dos operários. Pela primeira vez, o povo comum tornou-se o protagonista da grande arte. Capítulo 2. O choque do real. Gustave Courbet foi um artista totalmente provocador. Ele não queria apenas pintar pessoas comuns, ele queria pintar o peso da vida dessas pessoas, o suor, a terra e o cansaço. Tecnicamente, o realismo ainda buscava precisão absoluta. Eles eram mestres da técnica, tão bons quanto os acadêmicos, mas usavam esse talento para mostrar o que a elite queria esconder. Os críticos da época odiavam. Para eles isso era uma arte feia, mas o realismo provou que a sinceridade era a arma mais poderosa de um artista. Capítulo 3. A invenção que matou o pintor. Mas no auge dessa luta pelo realismo surge uma ameaça: a fotografia. Se uma câmera fotográfica consegue capturar essa imagem em segundos, para que gastar semanas capturando essa cena fiel? Esse foi o golpe que forçou a arte a evoluir. Se o realismo técnico já não era mais a exclusividade do pintor, o artista precisava encontrar algo que a máquina não conseguisse realizar. E esse algo é a subjetividade e a emoção humana. Capítulo 4. Os rebeldes da luz. E é aqui que nascem os impressionistas. Eles abandonam totalmente a busca pela precisão fotográfica. Eles já não querem mais pintar o objeto, mas sim pintar a experiência de ver aquele mesmo objeto. Eles pegavam os cavaletes, iam para o ar livre e tentavam capturar a luz que muda a cada segundo. Quando Monet criou a obra Impressão Nascer do Sol, um crítico pegou o nome dessa obra para poder zombar. Isso nem é pintura, é apenas uma impressão. Foi o que esse crítico disse. Ele queria ofender, mas acabou batizando o movimento que mudaria a arte de vez. Capítulo 5. O duelo. Observar versus sentir. Aqui reside o conflito central. O realismo é a razão. A observação minuciosa de observar a realidade e encarar a dureza do mundo como ele realmente é. Já o impressionismo é a sensação, é a subjetividade que nos obriga a observar o mundo através das sensações da luz e da cor. Não foi uma vitória de um sobre o outro, foi uma evolução. Capítulo 6. O legado. Se o realismo nos trouxe a honestidade temática, o impressionismo nos trouxe a liberdade técnica. Depois de Monet, a barreira do preciso pintar igual ao real caiu. E foi assim então que surgiram outros movimentos artísticos, como o cubismo, o fauvismo e o abstracionismo. Movimentos que buscavam uma liberdade de expressão artística mais do que uma representação da realidade. Então, quem venceu? A resposta mais precisa seria dizer que ninguém.
Afinal de contas, eles são dois lados da mesma moeda. Um nos ensinou a observar o que está na nossa frente e o outro nos ensinou a expressar o que está dentro de nós. E um grande artista como você precisa estudar e dominar ambos. Agora eu quero saber, se você tivesse que escolher um dos dois movimentos para estudar um ano inteiro, qual deles seria? Coloca nos comentários, nós queremos ver a sua resposta. Se você gosta de curiosidades, técnicas sobre a arte, ou se você quer aprender a olhar a arte com outros olhos, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e lembre-se, aqui a arte não pode parar.